Eu estou um pouco gripado, é por isso que eu estou falando com essa voz um pouco mais monótona do que o normal. Mas de qualquer forma, bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, canal onde eu, Tom, falo das coisas. E neste vídeo vamos falar sobre um assunto que ele talvez não, com toda a certeza ele depende da cultura pop. Eu vou comentar sobre o que eu gosto de imaginar que aconteceu com dois personagens do The Office depois que a série acabou. Eu vou comentar spoilers aqui, então para quem pretende assistir a série e ainda não assistiu, é melhor assistir mais pra frente. Enquanto você não termina o The Office, por que você não clica em qualquer outro vídeo do meu canal? Talvez tenha algum que você se interesse mais. Chegou aqui pelo algoritmo do YouTube, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Chegou aqui por conta das minhas outras redes sociais, também peço para que me apoie aqui da mesma maneira que me apoia lá. Existe toda uma filosofia, uma linha de pensamento, melhor dizendo. O Roland Barthes é um filósofo e um crítico literário, e eu só não sei se foi ele o primeiro a explicitamente falar sobre isso, mas existe uma teoria ou uma linha de pensamento, como eu falei, que os personagens de ficção deixam de existir no momento em que essa ficção acaba. Então, se você está lendo um livro onde os personagens são todos inventados, no momento em que você termina esse livro, os personagens deixam de existir. Então, tudo que aconteceu depois que o livro acabou também não existe. Eles simplesmente não existem. Essa é uma linha de pensamento que eu acho muito racional. Quando a gente está consumindo cultura, a gente tem essa liberdade para colocar um pouco de irracionalidade e um pouco mais de emoção. Isso dá um pouco mais de prazer para nossa vida, na minha opinião. Se você quiser pensar o que aconteceu com o personagem pintado num quadro depois que você viu aquela pintura e foi embora, por que não? Esse tipo de imaginação é o tipo de coisa que faz com que a nossa vida fique um pouco mais... Por que aquele personagem que a pessoa gosta tanto não pode ter um desfecho da maneira que aquela mesma pessoa imaginou? Se o final ficou aberto, ele deixa esse espaço para essa interpretação. E aqui, pelo bem do vídeo, eu vou falar como terminou a vida do Michael Scott para mim. E outra, não é uma teoria de o que aconteceu com o Michael e a Holly quando eles saíram do The Office. É o que eu imagino que aconteceu. Ele sai da série no momento em que ele pede a Holly em casamento. E aí ele, na mesma noite, no mesmo segundo, praticamente, avisa o resto do pessoal lá do escritório que ele iria mudar de Scranton para Colorado. Eles iriam para um outro estado para cuidar dos pais da Holly que estavam doentes e precisavam de ajuda. Só que o que acontece, cara? Pelo decorrer de todas as 7 temporadas que o Michael Scott foi o protagonista do The Office, interpretado pelo Steve Carell, e durante todas essas temporadas, a gente, como público, interpretou o personagem como um idiota. Ele, logicamente, tem suas qualidades, ele tem diversas características marcantes. Ele não é uma pessoa ruim como ele foi na primeira temporada. Tanto que isso é um fato. Eles redefiniram todo o personagem, porque durante a primeira temporada eles estavam meio que incertos se eles iriam ou não continuar com a série, mas a partir do momento em que a emissora deu sinal verde, eles redefiniram o personagem para que ele fosse um personagem que o público pudesse simpatizar com ele, que o público pudesse solidarizar com ele e que a gente tivesse um carinho. Lógico que não foi de um dia pro outro, mas o personagem em si mudou bastante da segunda temporada em diante. E eu vejo ele como uma pessoa boa que sempre esteve aberto a evoluir. Agora, inteligente, o Michael Scott nunca foi. Não só no mundo corporativo, mas no próprio mundo da série, eles meio que deixam claro que se o Michael Scott saísse da Dunder Mifflin, ele jamais teria a possibilidade de trabalhar de novo em outro emprego, que ninguém iria contratar o cara, a não ser que fosse especificamente numa empresa de papel. Talvez, pelo tempo que ele teve na Dunder Mifflin, ele conseguiria um emprego em uma outra empresa de papel. Ainda assim, a própria série mostrou que quando ele tentou fazer a própria empresa, ele só se fudeu. Ele só não se fudeu mais porque não descobriram que a empresa dele estava falindo quando ele foi recontratado, quando a empresa dele foi comprada pela Dunder Mifflin e ele acabou sendo recontratado junto com a Pam e com o Ryan. Então, o que ele fez
quando ele mudou de estado? Como que ele sobreviveu? Como que ele conseguiu pagar as contas dele? Essa pra mim é a maior curiosidade, que eu gosto que o próprio público, no caso eu, imagine, que daí dessa forma a gente também não se decepciona com as decisões tomadas pelos produtores, pelos executivos, pelos responsáveis pela série. Mas eu até escrevi aqui um pouquinho, não costumo nem ler muito aqui no canal, mas eu vou ler o que eu escrevi. Na verdade eu vou falar de acordo com o que eu for lendo aqui. Tanto o Michael quanto a Holly chegam sem emprego no Colorado, e os dois estão morando na casa da mãe e do pai da Holly, porque é justamente o motivo deles terem mudado, para cuidar da mãe e do pai da Holly. A Holly, durante toda a série, me pareceu uma pessoa muito mais séria e capacitada para conseguir um emprego em um outro estado, assim, batendo na porta de várias empresas, mandando currículo. Então, na minha visão, a Holly conseguiu um emprego muito antes do Michael. Acontece que pelo tempo que o Michael ficou trabalhando na Dunder Mifflin, eu acredito que ele teria um severance package. Em inglês é assim que eles chamam, um pacote de indenização. O emprego da Holly, inclusive, talvez fosse na própria área de recursos humanos, que ela sempre trabalhou na Dunder Mifflin. Não existe uma razão para que eles não tenham conseguido uma carta de recomendação quando eles mudaram, e a Holly teria melhores recomendações ainda do que o próprio Michael. O Michael conseguiria uma recomendação da Jo Bennett, mas que tipo de recomendação a Jo Bennett daria sobre o Michael? Eu não acredito que a Jo diria que o Michael é uma pessoa que você consegue contratar assim. Não acho que ela iria recomendar o Michael tão bem quanto a série talvez dissesse. Se fosse algo canônico na série, se fosse um momento em que a Jo Bennett escrevesse uma carta de recomendação para o Michael ser contratado no novo estado dele, aí a gente talvez conseguisse acreditar nisso. Se fosse o David Wallace, aí sim, porque o David Wallace gosta muito do Michael Scott. E eu acho que ele não só gosta pra caramba do Michael, como ele também iria desejar o bem do Michael. E ele iria recomendar o Michael para trabalhar em qualquer outra empresa que fosse. Ele teria feito uma carta elogiando toda a integridade do Michael. E o Michael, no fim das contas, ele é muito profissional quando ele quer. Ele consegue vender papel para qualquer cliente, ele sabe tratar muito bem o cliente, e uma vez ou outra só que ele consegue se impor, mas como gerente, ele funcionava por conta daquele grupo de pessoas que ele estava gerenciando. Não fosse isso, as pessoas não iriam respeitar ele. Muita gente, inclusive, nunca respeitou ele no próprio escritório, como foi o caso do Stanley. E eles conseguiram entrar num acordo mesmo com o Stanley falando que jamais iria respeitar ele. O que talvez isso signifique que o Michael é um bom gerente? Não sei. O que eu imagino é que no Colorado o Michael iria viver desse severance package, desse pacote de indenização, enquanto a Holly estivesse bancando o casal, já que a Holly sim conseguiria um emprego muito antes que o Michael. E considerando o nível de responsabilidade de cada um dos dois personagens, a gente viu durante a série toda que o Michael também não era responsável com o dinheiro dele. E talvez por conta da Holly, ele tenha passado a ser. Isso significa que, para mim, a Holly, desde antes de ter mudado, já tinha também um pé de meia. Ela já tinha um dinheiro guardado que talvez a gente nunca ficou sabendo sobre. A gente nem precisava ficar sabendo sobre isso. Mas eu imagino que a Holly tinha uma grana guardada e ela mudou de estado com uma certa segurança financeira. Com esse novo emprego dela, aquele dinheiro que ela tinha guardado não precisou ser usado. E o Michael, com o pacote de indenização agora administrado pela Holly, eu digo administrado entre aspas, porque eu não gosto de pensar que o Michael Scott seria um infantil e a Holly tivesse um papel maternal no casal, tratando ele como se fosse um filho. Não gosto de pensar isso. E a gente tem uma leve visão de como o Michael amadureceu no último episódio da série, que até não parece tanto com o próprio Michael. Eu tenho umas ressalvas sobre o último episódio, um dia eu vou falar também sobre como eu acho que ele deveria ter sido. Mas aí vai ser, sei lá, quantos episódios falando de The Office? Não. Esse é um vídeo só pra falar como o Michael viveu nos 2 anos em que a série aconteceu, mas o Michael não estava presente. E no último episódio da série eles não comentam sobre isso. Eles falam que o Michael e a Holly têm 2 filhos e só. Que eles são felizes, que eles têm 2 filhos, mas só. Em nenhum momento eles mencionam o que o Michael fez
de trabalho, como ele estava se sustentando depois que ele mudou para o Colorado. Com essa grana da indenização e com a grana que a Holly estava economizando, eu gosto de pensar que agora esse casal, Michael e Holly, são donos de uma loja de mágica e de revistas em quadrinhos na cidade em que eles moram, no Colorado. E eu gosto de pensar isso porque revistas em quadrinhos envolvem papel e o Michael conhece papel. É um assunto muito específico, mas o Michael conhece. E eu vejo uma ligação em revistas em quadrinhos com o que o Michael fazia antes. E mágica é uma coisa que o Michael sempre gostou. E a Holly tem esses mesmos gostos que o Michael. Então eu imagino que se o Michael propusesse para Holly, vamos abrir uma loja de mágica e de revistas em quadrinhos? E talvez de objetos peculiares. Tem uma loja nos Estados Unidos que chama Spencer's. Eles vendem um monte de coisa curiosa. Umas garrafas de cerveja que parece que sempre tem cerveja. Umas coisas engraçadas, uns produtos de sex shop, camisetas, um monte de coisa. E eles têm uma estética tipo boneco do Chuck, eles vendem diversas coisas nessa Spencer's. E eu acho que uma loja de mágica pro Michael e a Holly seria algo meio que assim. Eles venderiam máscaras, fantasias, kit de mágica e revistas em quadrinhos. Eu acho que eles iriam arriscar num novo negócio e eles iriam se dar muito bem, se esse fosse o novo negócio. E eu gosto de pensar que é isso que aconteceu com esses dois. Que a partir daí, eles já estariam administrando as finanças muito melhor, eles iriam estar trabalhando juntos. Eu acho que a loja iria prosperar, eu acho que eles conseguiriam fazer disso o ganha-pão deles, cuidar da família deles da forma que aparentemente eles já vinham cuidando bem. O Michael conseguiu, inclusive, viajar de volta para Scranton para um casamento. Não é uma situação onde o casal está passando por apertos financeiros. E eles têm 2 filhos, né? Então eu acho que esse é um final feliz, é um final feliz que eu espero que o Michael e a Holly tiveram. Eu gosto de pensar que é isso que aconteceu. E eu espero que você tenha gostado dessa minha imaginação. Eu sei que eu enrolei mais do que eu deveria, mas é isso que acontece quando você grava de uma forma improvisada, como eu gravo. Faço isso pro vídeo ser o mais autêntico, mais natural possível. Se inscreva mais uma vez, confira minhas outras redes sociais, se é isso que você quer. O conteúdo lá é muito diferente. Eu nem preciso avisar, mas eu sempre aviso. Eu posto vídeo toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, e eu espero você na próxima semana. Até mais.